Em algumas cenas dos filmes, os Minions estão por toda parte. Para comer, voulez-vous para spaghetti? Mas e se eu te falar que eles estão em mais lugares do que você imagina? Você acreditaria? Pamporeo? Se você já assistiu ao filme O Lorax, talvez você nem tenha percebido, mas viu os pequenos seres amarelos várias e várias vezes. Uma dessas aparições acontece quando Ted, o protagonista, está mexendo em várias coisas no seu quarto antes de sair para conseguir encontrar o lendário Uma Vez Hildo. Mas além de tudo isso, a gente também tem um pequeno Minion de borracha escorado no canto, mostrando que os pequeninos que surgiram 2 anos antes do lançamento não são famosos só aqui, mas em todos os lugares. Confira agora todas as referências aos Minions em outros filmes e desenhos. Pega a sua pipoca e vem comigo. Tá começando mais um Teen Videos! Simpsons é o desenho mais antigo que ainda tá sendo lançado, e eles realizam várias referências a outros desenhos e personagens. Uma delas acontece em um dos episódios de Halloween, em que várias versões alternativas da família de Springfield surgem, e uma delas tem uma aparência praticamente igual aos Minions, baixinhos com pequenas pernas e visores no rosto, sendo que o da Meg até mesmo é de um olho só, como o de alguns Minions. Eu acho que o fato dos personagens dos dois desenhos terem a pele amarela torna eles meio primos. Você não acha? Talvez você já tenha ouvido falar de uma websérie de comédia focada em vegetais e frutas falantes, chamada Laranja Irritante, que fez tanto sucesso na internet que acabou ganhando uma série própria dentro da Cartoon Network. Em um dos episódios, a gente vê que na cozinha estão presentes vários vegetais em uma reunião, e um trio de cebolas aparece usando um macacão azul, além de protetores oculares de 2 e de um olho só. Exatamente como os pequenos Minions. Se existe uma animação que tira sarro da cara de todas as outras, com certeza é Mad. E é claro que meu malvado favorito nunca iria ficar de fora. Em um dos episódios de uma das animações mais loucas que existe, a gente vê que é mostrada a versão japonesa de vários filmes famosos no ocidente. À medida que eles vão passando, a gente vê que um deles é meu malvado favorito. Mas se você traduzir as palavras japonesas que estão na descrição, vai ver que a sinopse fala do tio Chico e seus ajudantes, fazendo referência à semelhança entre Gru e o personagem da família Addams. E é claro, da série da Wandinha. Se você olhar bem, vai notar que os personagens, inclusive os Minions, estão vestidos como o tio Chico. Inclusive um deles tem até mesmo um cabelo comprido e preto como se fosse a Wandinha. Em Pets, um filme da Illumination, a gente também vê que o Gru aparece. Quando os cães estão na praça, se você olhar bem ao fundo, vai ver que o nosso malvado favorito tá passeando com seu pet, o nada dócil e assustador Kyle. Mas o Gru não é o único a ser homenageado. Quando Duke e Max estão no esgoto com a turma do Snowball, um dos integrantes da gangue, o Porco Tatuado, mostra o que os humanos aprendizes fizeram com ele. Então ele mostra as suas costas cheias de tatuagem e entre as várias que ele tem, uma chama a atenção dos fãs de meu malvado favorito, um unicórnio. Ele é igualzinho ao que a Agnes ganha no parque graças ao Gru no primeiro filme. Gente, sinceramente, eu acho a filha do Gru um dos personagens mais fofinhos das animações. Se você concorda comigo, comenta aqui embaixo #Agnes. Um dos meus desenhos preferidos, O Incrível Mundo de Gumball, também tem algumas referências bem sutis aos nossos queridos Minions. No episódio em que os irmãos vão com Nicole até o seu trabalho para ajudarem a utilizar o computador, em uma das caixas de diálogo que eles abrem, a gente pode ver uma versão totalmente diferente de qualquer outra dos Minions, mas que ainda assim é uma referência. Nela a gente pode ver que as cores se invertem, e na verdade dessa vez a pele é azul, o que é bem inteligente, já que assim a Cartoon evitaria ser processada. E ainda assim conseguiu fazer uma referência bem legal. A Netflix ganhou há um tempo atrás um desenho feito pelo mesmo criador de Gravity Falls, chamado Departamento de Conspirações. Nessa animação é mostrada uma organização secreta, e ela domina o mundo nas sombras, só que de maneira profissionalizada. E em um dos episódios, os personagens comentam que os Minions foram criados para fazer lavagem cerebral na mente das pessoas comuns. E então a gente vê os pequenos seres amarelos aparecendo em uma tela cantando e dançando. Será que isso é verdade? Se for, com certeza deu certo comigo, porque eu adoro os Minions, principalmente quando eles estão cantando. Underwear.
Outro desenho, esse feito para adolescentes e adultos, chamado American Dad, também faz uma referência, só que de uma maneira muito mais escrachada. Um dos personagens, o alienígena chamado Roger, se disfarça de mulher e vai para um festival e pede para o seu amigo tentar a sorte em uma barraquinha de tiro ao alvo, porque ele quer um dos bonecos que tem lá. E se a gente olhar bem, vai perceber que os bonecos são uma versão Minion do famoso cantor de reggae Bob Marley. Essa referência aos Minions usa roupas típicas da Jamaica, terra natal do Bob, e até mesmo tá com um cigarro na boca. Essa foi muito engraçada. Muita gente não sabe, mas American Dad é dos mesmos criadores de Uma Família da Pesada. E nesse desenho a gente vê os Minions sendo referidos várias e várias vezes. Em uma delas, o Peter dá um DVD pro Brian e diz que esse é o filme dos Minions 3, só que dessa vez o Gru foi trocado por um famoso produtor de Hollywood, que é conhecido por ser um cara meio violento. Então a gente vê uma cena de um pequeno Minion junto com esse diretor, e podemos vê-lo morrendo de medo e se tremendo do novo Gru. Pobre Minion. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Você já se inscreveu no nosso canal? Pra sua informação, eu fiquei sabendo que o Gru é um dos nossos inscritos. Tá esperando o quê pra clicar no link aqui embaixo e fazer parte do nosso time? Em Pets 2, a gente vê que os animais acabam todos voltando são e salvos pros seus donos. E um deles é um pequeno e fofinho hamster, que pertence a um garoto, que parece que não é fã só de roedores peludos, mas também de seres amarelos engraçados de um olho só. Isso porque quando o hamster tá na cama com o seu dono, a gente pode ver em cima da cômoda ao lado do abajur um pequeno boneco Minion, bem parecido com o mesmo que a gente viu na gaveta do Ted em O Lorax. E como comentamos no filme do Protetor da Natureza de Pelo Vermelho, a gente percebe que os animadores de fato gostaram de fazer referências ao primeiro filme de animação da Illumination. Em certas cenas do filme, se você olhar bem para os tênis do Ted, vai notar que ele tem uma logomarca bem interessante, um Minion. Mais que isso, o nome do seu calçado é Gru Shoes, fazendo uma referência direta ao líder das criaturas amarelas. Não é só em desenhos e animações que a gente vê referências aos Minions, isso porque a gente também viu isso acontecendo em filmes live action. Em Máquinas Mortais, que se passa em um futuro apocalíptico, em que as cidades agora se locomovem sobre rodas, os habitantes desse novo mundo tentam conservar sua cultura, e quando eles estão em um museu, fazem referência aos antigos deuses dos Estados Unidos. E nesse momento a gente pode ver que eles estavam se referindo a ninguém menos que os próprios Minions. Eu dei muita risada quando vi essa parte. Brilhante! Voltando mais uma vez pro filme Pets, a gente encontra uma outra referência na mesma animação. Quando o Duke chega pela primeira vez em casa, a gente vê que ele e Max não se dão muito bem, e os dois cães começam a se encarar. E enquanto ele tá usando a sua tigela, se você olhar atrás vai perceber que um dos ímãs de geladeira tem um formato um tanto quanto peculiar. Isso mesmo, é o formato do famoso símbolo dos Minions, comprovando mais uma vez que eles são muito famosos naquele mundo dos animais. Voltando à Família da Pesada, em um outro episódio, a gente vê Louis falando com seu marido, que agora se tornou alguém muito importante. E ela pede dinheiro a ele, perguntando se assim ele quer se sentir mais poderoso. Então ele entrega para ela um pequeno cartão e pede para que ele fale com um dos seus Minions para pegar o dinheiro. E além dele citar explicitamente os seres amarelos, note que o cartão dele é dessa cor e tem 2 olhinhos, sendo uma referência clara aos servos do Gru. Falando agora mais uma vez dos Simpsons, como a gente mencionou antes, existem algumas referências aos outros seres amarelos na animação que se passa em Springfield. Em um episódio, a gente vê que Lisa e Bart estão em um parque de diversões na fila para um brinquedo aquático. E quando eles finalmente chegam na parte da entrada, a gente vê que na placa tá uma referência muito clara, só que com o nome modificado para Grunions. E não só isso, pessoal. Todo o parque temático é em torno dos tais Grunions, que são vistos em vários momentos do episódio como mascotes espalhados, deixando ainda mais claro que aquela é uma paródia dos Minions, versão Simpsons. Ver os Minions, mesmo que em pequenas referências, é sempre muito engraçado e divertido. E a gente tá deixando 2 conteúdos incríveis para você continuar se divertindo aqui com a gente. Valeu e até a próxima!